Olá, meus irmãos amados. Nós estamos de volta para mais um devocional, hoje conversando sobre um conselho prático dado por Judas na sua carta. O texto de Judas se encontra ali vizinho ao Apocalipse e bem pertinho das cartas de Pedro, das cartas de João, os últimos textos da Bíblia, que contém várias advertências à igreja, e a advertência que nós vamos meditar no dia de hoje é: batalhem pela fé. De fato, nos versos 3 e 4 do capítulo único de Judas está escrito: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Senhor Deus e negam o único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. A igreja passava por riscos, por perigos. Quando se faz uma advertência desse tipo, é porque existem inimigos muito próximos, é porque existem riscos à própria sobrevivência da igreja. A igreja corria o sério risco de perder a essência, aquilo que havia de mais precioso, que era a posse da salvação por meio da graça, tendo em vista que homens ímpios, homens que não tinham temor a Deus, homens sem virtude, homens desprovidos do Espírito Santo, mas que tinham aparência de religiosidade, até mesmo tinham uma certa autoridade, ao ponto de estarem presentes na congregação, talvez ensinando falsas doutrinas, talvez propagando a heresia do gnosticismo e outras heresias que foram se filtrando na igreja primitiva, chamada primitiva. Essas coisas colocavam em risco a segurança, a continuidade da missão de Deus, a missão de salvação, que era baseada sobretudo na graça. Na continuidade do texto, nós vamos ver que o autor vai fazer algumas comparações, vai comparar esses homens a Caim, que não teve temor a Deus, que não aceitou a salvação que vem pelo sangue do sacrifício do justo Abel, mas quis agradar a Deus com seus próprios esforços. Vai também nos falar de Balaão, que era um profeta de Deus, um profeta gentil, mercenário, que quis trocar favores espirituais pelo lucro, e assim amaldiçoou aquilo que Deus havia tornado bendito. Esse texto também vai falar de Coré, vai fazer uma comparação com Coré ou Corá, que lá no livro de Números nós sabemos que foi um levita que acendeu fogo estranho, se rebelando contra a autoridade de Moisés, se rebelando contra a autoridade de Arão. E assim, esses foram comparados a pessoas que não tiveram o temor a Deus e que estavam dentro da igreja dissolvendo a graça de Deus. Provavelmente a doutrina aqui que eles ensinavam era muito parecida com aquilo que se entende que foi o nicolaísmo, que era uma doutrina que permitia que as pessoas vivessem do modo como quisessem, baseados unicamente na graça. Certamente que é a respeito disso que Judas está falando, de dissolução da graça. Aquilo que Paulo falou que jamais deveria acontecer. Que o pecado voltasse a superabundar por conta da abundância da graça. Meus irmãos, a advertência de Judas é para a igreja de hoje. A igreja sempre esteve em risco por uma simples razão: nós estamos fazendo a obra de Deus. Essa obra de Deus não é baseada nos nossos próprios esforços. Não podemos buscar recompensas materiais para fazer a obra de Deus e devemos expressar temor e submissão tanto ao Senhor como à autoridade, como às autoridades que Ele constituiu, inclusive as autoridades espirituais, essencialmente aquelas que estão realmente imbuídas do Espírito, que estão realmente comprometidas a que todos possam conhecer ao único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Eu não sei como você se encontra hoje em sua fé, mas o conselho de Judas também é para você e para mim. Que nós possamos batalhar pela nossa fé, sabendo que temos um alicerce firme, Jesus Cristo, que nos dá segurança e que nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Que seja um dia de comunhão com o Espírito Santo, prestando bem atenção
talvez aqueles maus exemplos que existem no meio da congregação, de todas as congregações, de todos os lugares do mundo, para que nós possamos ter discernimento a partir do erro alheio, não imitando as más obras, mas vivendo de uma forma piedosa, como agrada o coração de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel. Boa viagem.